Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 28 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltei. Voltamos, né? Voltaram você, né? Que bom. Então vamos envolver o nosso amigo Paulo, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Queridos irmãos, com o coração cheio de alegria, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, e ao nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, o maior amor de nossas vidas, e agradecer. Obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade que tu nos concedes, oportunidade de aprendizados, de trabalho, de entender um pouco mais o teu evangelho sublime, essa bússola moral que tanto nos ajuda. Rogo humildemente, Senhor, que tu fortaleça a nossa inteligência para que possamos realmente entender a mensagem que tu nos trouxe, essa mensagem de amor, de humildade, de caridade, de mansuetude, de perdão, de paciência, de tolerância. Queremos aprender. E mais importante que isso, Mestre amado, queremos viver os teus ensinamentos. Nos ajuda, nos dando força para que possamos sempre, nas encruzilhadas, escolhermos o caminho estreito, que é onde vai nos levar mais perto de Ti. Esse é o nosso objetivo. Que os teus mensageiros de luz que aqui se fazem presentes estejam nos ajudando e intuindo a nossa irmã Conceição, para que ela seja tua porta-voz, nos trazendo cada vez mais os teus ensinamentos de forma clara, que como sempre traz, para que possamos cada vez mais cumprir o nosso propósito de aprendizado, de evolução. Nos assiste, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Nós estamos hoje com o capítulo 12 do estudo Voltei. O título é Entre Companheiros. Quando Jacó entrou na sala onde seriam realizados os trabalhos, ele ficou muito alegre, porque ele sentiu que a morte não impedia a continuação dos trabalhos. E cada um podia continuar de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua esperança. Se os maus prosseguiam fazendo mal nos caminhos escuros e inferiores, os trabalhadores do bem continuavam muito caminhando na sua meta de bondade e de realização, sem com isso ter destruído. A morte não destruiu o trabalho dessas pessoas do bem. E então, quando Jacó entra na sala onde estão os seus ex-companheiros da terra, que estudavam com ele na Associação de Serviços Espíritas Cristãos, ele fica muito feliz com esse encontro. E mais ainda, porque ele sabia, ele sentia que ele estava indo avante. Olha só, nós vamos estudar hoje esse item, visitas fraternas, e o nosso querido irmão Jacó vai falar de duas figuras grandiosas do nosso movimento espírita brasileiro, que é o Guilhom Ribeiro e Caibá Schutter. Então a nossa querida amiga Valquíria irá trazer um pouco da biografia do Guilhom e o nosso querido Abner irá trazer um pouco da biografia de Caibá Schutter. Vamos ouvir e fazer as anotações necessárias, tá?
Luiz Olímpio Guilom Ribeiro foi um importante editor e tradutor brasileiro, nascido em 21 de agosto de 1866, falecido em 27 de outubro de 1935. Ele é mais conhecido por sua contribuição ao desenvolvimento da editoração no Brasil, especialmente no que se refere à divulgação de obras literárias e científicas. Formação e carreira. Luiz Olímpio começou sua carreira como tipógrafo, adquirindo sua vasta experiência no ofício que lhe permitiu fundar a sua própria editora, a TIP, Editora Guilom Ribeiro, no Rio de Janeiro, em 1897. Ele foi um dos pioneiros na introdução de novas técnicas de impressão e de edição no Brasil, o que ajudou a modernizar a indústria gráfica no Brasil. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro também teve uma influência significativa no movimento espírita brasileiro, sendo uma figura respeitada e de grande importância dentro deste contexto. Contribuições do movimento espírita. Guilom Ribeiro foi um espírita dedicado e um dos responsáveis por trazer para o Brasil importantes obras da literatura espírita, especialmente as de Allan Kardec. Ele não apenas traduziu, mas também editou e publicou obras fundamentais para o espiritismo, ajudando a disseminar os ensinamentos espíritas pelo Brasil. Traduções de obras de Allan Kardec. Uma de suas maiores contribuições ao movimento espírita foi a tradução das obras de Allan Kardec. Ele traduziu e revisou meticulosamente as principais obras do codificador do Espiritismo, incluindo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Suas traduções são consideradas de alta qualidade e ajudaram a consolidar o Espiritismo como uma doutrina respeitável e bem difundida no Brasil. Guilom Ribeiro foi um dos primeiros a perceber a importância de uma tradução fiel e acessível dessas obras para o público brasileiro, o que contribuiu significativamente para o crescimento do espiritismo no país. Trabalho na Federação Espírita Brasileira, FEB. Além de seu trabalho como tradutor e editor, Guilom Ribeiro também desempenhou um papel importante na Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente da FEB entre 1920 e 1921, período em que trabalhou para fortalecer a organização e expandir suas atividades editoriais. Sob sua liderança, a FEB continuou a publicar e distribuir obras espíritas, promovendo o estudo e a prática da doutrina. Legado no Espiritismo. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro é lembrado com grande respeito e admiração no movimento espírita. Sua dedicação à tradução, edição e publicação de obras espíritas desempenhou um papel crucial na disseminação do espiritismo no Brasil. Sua influência é reconhecida até hoje e suas traduções continuam sendo amplamente utilizadas pelos adeptos da doutrina espírita. Eu também achei do Guilom Ribeiro que ele nasceu no Maranhão. Agora, a data diverge um pouco da que a Valquíria achou. O nascimento ele teria nascido em 1875 e teria desencarnado em 1943, tá bom? Diverge um pouquinho a data, então fica aí só a ressalva. Obrigada, Valquíria. Agora vamos, bem diferente. Vamos ver um pouquinho do Caibá Chut. O que nós achamos aqui do nascimento, ele nasceu em 1868 e desencarnou em 1938, tá? Ele foi espírita e nasceu no Rio de Janeiro, tá, gente? E farmacêutico. E é interessante a história dele com Matão. Vamos ver aqui um pouquinho. Aí o Abner vai ler um pouquinho pra gente. Então, biografia de Caibá de Souza Schutel. Nascido em Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1868, desencarnação 30 de janeiro de 1938. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filântropo brasileiro. Teve grande importância na história do espiritismo e de Matão, tendo sido fundamental em sua evolução do povoado para município, sendo seu primeiro intendente, cargo equivalente ao atual prefeito, que exerceu de março a outubro de 1899, e depois de 18 de agosto a 15 de outubro de 1900. Era respeitado por todos na cidade em sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos o prédio para a instalação da prefeitura.
Foi consagrado com o título de o pai dos pobres da cidade. Dava remédio de graça aos carentes e utilizava sua própria casa para acolher os doentes. Na militância espírita, a gente pode resumir em algumas coisas pontuais. Então, o texto relata que ao longo da sua vida com a religião, ele era insatisfeito com algumas explicações do padre da igreja que ele frequentava. Então, e com isso, os seus constantes sonhos com seus pais falecidos em 1904, passou a frequentar sessões de tipologia com a trípode, pequena mesa com 3 pés. Então, deve ser mais ou menos aquilo que a gente estudou, né? A gente estuda desde sempre no início da doutrina. Nessas sessões espíritas, concluiu que a vida continuava além túmulo, passando a estudar e vindo a abraçar a doutrina espírita, dela se tornando um dos maiores propagandistas. É conhecido ainda hoje entre os espíritas como o bandeirante do espiritismo, devido ao empenho com que se dedicou à divulgação do espiritismo ao longo de sua vida. Em 1905, fundou o Grupo Espírita Amante da Pobreza, atual Centro Espírita O Clarim, o primeiro centro espírita em toda a região daquela zona paulista. No mês seguinte, fundou o notório jornal espírita O Clarim. Eu acho até que ainda existe esse jornal, né? Em formato pequeno, que logo se ampliou, atingindo no século XX a tiragem de 10.000 exemplares. Nesse período, manteve viva a polêmica com o padre João Batista Van. Esse, que quase terminou em tragédia, não fosse a intervenção de um advogado aborrecido com o barulho provocado pelo clérigo e seus apoiantes. No final desse mês, desposou Maria Elvira da Silva Scutel. Obrigada, Agner. Achamos também o envolvimento dele com a política, o Schutter, né? Porque ele nasceu no Rio de Janeiro. Agora, interessante que tanto ele quanto Caibá, quanto o Schutter, Caibá, quanto o Guilhom, o Guilhom, o pai desencarnou. Então, a mãe, imagina naquela época, né? Foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, não me lembro agora. O Guilhom. E ali ela tentou manter para poder ajudar o filho. E ele, o Guilhom, começou a trabalhar muito cedo para poder ajudar a mãe, uma vez que ele se tornou meio que o homem da casa, né? Os homens daquela época, eles eram criados, né, para ser esse ser que assume a responsabilidade, que provê o lar. Então a gente via naquela época lá atrás, né? Os homens de 16, 17 anos, você já viu um homem, né? Um homem de 16, 17 anos. Hoje essa turma não, essa turma vai ficando, né? A gente acostumou assim. Então o Guilhom, ele se sentiu na responsabilidade de assumir a posição do pai. Começou a trabalhar muito cedo. E o Caibá, tanto morreu o pai e logo depois a mãe. Imagina? E aí ele foi criado pelo avô, o avô dele. Mas ele também buscou se formar, se estudar, fez todo o movimento e acabou depois indo viver a vida dele e não continuou morando com seu vovô. Agora, Matão não era uma cidade, né? Matão não era. Então, uma das lutas dele era para transformar Matão em uma cidade. E tanto é que ele foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Matão, né? Que é uma cidade de São Paulo, tá bom? Por que nós estamos trazendo isso, essa biografia? Senão a gente não vai entender a fala deles. Quando ele diz aqui, olha, eu continuo na luta lá em relação a Matão. Então ele tem um carinho pela cidade de Matão muito grande, ok? Bora lá? Enlevado, ou seja, encantado e ditoso, né, e feliz com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas, ou seja, recebemos visita dos nossos afins no mundo espiritual. Tá você lá deitado no hospital, entra eu, olá! Daniele, vim fazer uma visita. Oi, tia! Olá, como é que você está? Está se adaptando à nova situação, né? A sua nova condição de espírito? Fez bem o estudo? Nossa, tia, como fez bem, tia? Facilitou muito o desenlace. Olha que maravilha, né, Daniele? Só o fato de nós despertarmos em um hospital, isso já é nossa, isso já é bom demais. É melhor do que despertar nos gritos, berros, choro,
e alguém dando aquelas gargalhadas de bruxa, kkk, tu diz, meu Deus, acordei no quinto dos infernos. É mais difícil, né? Tem visita lá, pode até ter de espíritos nobres, só que a gente não vai por conta da nossa vibração. E tem sempre uma coisa, você pode ter certeza que pelo menos uma visita você vai ter, da mãe. Porque mãe é mãe em qualquer lugar, né, Batiana? Mãe não abre mão de nenhum filho, por mais capeta que ele seja. Assim, mãe de 10, 12 filhos já tem céu aberto. Pronto, Você imagina o que é você criar 10, 12 filhos de Deus. Nossa, já tem muito crédito com o Papai do Céu. Quem era? Recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilhom e Schutter. Já ouvimos a biografia. Vieram abraçar. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Então ele ficou de olho aberto, prestando atenção na conversa, porque ele queria transmitir para a gente certinho. Você vê que ele carregava essa ideia de escrever para a gente. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Então, meu amor, não vá perder seu tempo espichando nada aqui. Porque você vai sepultar, vai ficar lá dentro do caixão, meio que brilhando, espichado. Não fica uma coisa legal, né? Não fica. Fica desagradável. Mas, se você conquistou o que você deveria ter, que nós devemos conquistar, que é o nosso processo de evolução, olha, você já vai chegar do outro lado remoçado, tá vendo? Olha que coisa maravilha. Aí tu vai, me espicha tudo aqui, não moraliza a alma, desencarna e chega do outro lado um cão de feio. Corpo perispiritual totalmente deformado, que está de comum acordo com a nossa conduta moral. Perispírito é a conduta moral. Quanto mais evoluído, mais... Então eles aqui estão remoçados. E olha que bonito. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Dever cumprido. Auréolas de tênue luz irisada. Gente, irisada é colorida. Em torno deles, eles emitiam luz, e uma luz colorida. Pensa um arco-íris em torno de ti? Entendeu? Agora pensa em torno de ti uma luz escura. Tem luz? Existe luz escura? Então o que tem em torno de ti? Só escuridão, nada de luz. Tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. É por isso que quando a gente vai ver nas pinturas, a gente sempre coloca ali o santo, né? Em torno do santo tem o quê? Você já prestou atenção? Né? Inconscientemente, quem foi pintar foi muito bem intuído. Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais na experiência nova. E, quando comecei a relacionar as surpresas, que ele começou a falar, né, a contar como foi, a dificuldade, o que aconteceu? Quando comecei a relacionar as surpresas, notei que os dois, que faziam o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de só menos importância, né? Então, quando ele entrava pelo movimento da reclamação, da dificuldade, da tristeza de ter deixado, o Caibá e o Guilhom mudavam de assunto, puxavam ele para cá. Por quê? Porque toda vez que nós voltamos ao passado para contar as partes dolorosas, ele deixa de ser passado e ele passa a ser o quê? Presente. E eu passo a reviver tudo que eu vivi ali outrora.
passo a me vincular. É muito desagradável. É por isso que Jesus, em sua sabedoria infinita, diz que a gente deveria esquecer todo o mal. Aí o povo esquecer acha que é da memória. Não, esquecer não conta mais. Não traga todo dia na memória. Você imagina você acordar pela manhã, a primeira coisa é você lembrar um mal que fulano fez para você e você ficar ali remoendo. Então, quando Jesus diz, esquece todo o mal que tenham te feito, não lembre, não traga a memória, não fique falando constantemente, para não reverberar. Indagaram, então diz assim, aí eles mudavam de assunto, tentavam puxar ele mais para cá, somente Schutel mencionou o júbilo, a alegria com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira, plantação, em Matão. Plantação é de forma simbólica. Matão, cidadezinha de São Paulo. E falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual. Ou seja, ele ajudou muito a cidade, Matão, e continua no mundo espiritual. Que é isso que a gente tem que entender. Se nós realizamos um trabalho nobre aqui na Terra, ao desencarnar, nós iremos continuar esse trabalho agora do lado espiritual. Entendeu? Então, titia vai desencarnar daqui a pouco, o tempo passa bem rápido. Se for permitido, eu posso continuar o trabalho. Mas eu já venho, me aproximo para intuir quem estiver aqui falando. Entende? Porque o trabalho continua. Se a gente gosta, se o trabalho é nobre, não para. Que maravilha! Como é bom a gente ter essa informação de que a vida continua e que tem trabalho do outro lado. E ele diz aqui do trabalho dele na cidade de Matão. E falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual, com tanto entusiasmo que, francamente, lhe invejei a posição íntima. Eu acho engraçado aqui o nosso Jacó, ele falar dos sentimentos, das emoções, daquilo que paira lá dentro dele. Eu senti uma inveja dele, com todo aquele otimismo, alegria falando, e ele ainda ali meio coitado, se adaptando na vida espiritual. Guilhom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael. Olha, duas informações. O Schutel era mais envolvido na política. Ele era espírita, se tornou espírita, também um grande divulgador. Dizem até que ele era médium psicográfico, da psicografia. Mas a gente percebe que o envolvimento dele com a política era muito grande. E no mundo espiritual ele também continua. Tem um trabalho espírita, mas tem um trabalho. Já o Guilhom, só como diretor da FEB, ele ficou, eu pesquisei aqui, 26 anos. Então o movimento dele o trabalho dele com o movimento espírita era muito grande. Logo, no mundo espiritual, ele vai para onde? Para a política ou para o movimento espírita? Continua o trabalho dele no movimento espírita. E ele diz, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael. Quem já leu a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe exatamente quem é Ismael. Ele é o responsável pelo Brasil, coordenado tudo isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai ver o diálogo de Ismael com Jesus. E ali na República, Jesus diz a Ismael, Ismael, o Brasil adquiriu a sua idade adulta, a sua idade maior. Ou seja, completou, vamos dizer, 18 anos. A partir de agora, nós não iremos mais interferir na parte política do país. Mas quando ele falou a maioridade, a gente é responsável pelo que a gente escolhe. Só que a gente escolhe aquele que vai me beneficiar. Não é o que vai beneficiar a coletividade. O cidadão é péssimo, mas ele vai te dar alguma coisa que vai te beneficiar. Olha o nível da sociedade brasileira. Mas vamos deixar isso quieto.
Então, disse, a partir de agora, nós não iremos mais interferir na parte política do Brasil, iremos nos ater à evangelização. Mas é tia agora, gente, ele está trabalhando na base da evangelização. Uma hora essa água suja vai acabar e a água vai ficar ali. E quem insistir em ficar sujo, vai para uma água suja em outro planeta. Então, volto a repetir, eu não estou desesperada, não. Não estou mesmo. Porque todo mundo vai morrer. Eles não são eternos. Nenhum de nós somos a nível de personalidade. E a turma que está chegando, graças a Deus, está bem perto de 2050, a gente já vai ver uma grande mudança. Então, essa perversidade, porque é uma perversidade, gente. Eu sempre falo de política, eu bato mesmo, porque é muita perversidade. Quando a gente está dentro da nossa bolha, né? Você tem um plano de saúde, você mora muito bem, você tem dinheiro para pagar a escola para os seus meninos, mas só que hoje nós temos algo em comum, porque não tem dinheiro que tira a fumaça daqui. E está todo mundo adoecendo. Saiu da bolha. Essa tu não tem como. Então, nós não temos ainda essa consciência. Mas o povo que está dentro da bolha está tudo bem. Só que agora não, está começando a se incomodar. Então, se a gente não está dentro dessa bolha, a gente vê a perversidade da nossa sociedade, da política do nosso país. E cada dia pior. Cada dia pior. Dos trabalhos doutrinários sobre a orientação de Ismael. Então, o trabalho de Ismael hoje é na evangelização, na moralização. Esse é o trabalho de Ismael, tá bom? E a gente aqui sofre as consequências das nossas escolhas. E mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito, junto à esposa e aos filhos queridos. Olha! Para ele estar no mundo espiritual junto com a esposa, isso quer dizer que a relação deles foi uma relação de amor. São espíritos o quê? Afins. É comum isso aqui na Terra? O Humberto de Campos conta essa história do desespero da esposa no mundo espiritual. Não, André Luiz, nível Nosso Lar. Porque estava na Segunda Guerra Mundial e ela desesperada no mundo espiritual porque iria morrer um monte de gente e o marido dela poderia morrer e ela estava desesperada porque ela não queria encontrar ele. Isso é uma coisa que ela não queria era encontrar o marido. Olha só, em quantas situações assim, né? E há quem diga, alto lá, o trato era até que a morte nos separe. E é verdade. Se não há, o que liga a gente é o amor. E o ódio também. O ódio também nos liga. Mas, então, se a relação aqui é de provação, é de expiação, é dolorosa a convivência, desencarnou, meu amigo, cada um vai pro seu cantinho. E eu costumo sempre dizer, a gente só casa com quem precisa aprender a amar. Por isso é que é difícil. Em espírito, junto à esposa e aos filhos queridos. Agora, olha só, aqui ele explica. Perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Então, era pai, mãe e filhos, todos no mesmo ideal. Isso é um sonho, gente. Pensa. Hoje é dia de centro espírita. Já estou pronto, papai. Vamos? Você vai palestrar hoje? Poxa, já pensou, né? Eu estou na evangelização infantil, papai. Estou evangelizando. Ah, meu filho, maravilha. Olha que coisa bonita. Nós temos uma família aqui. Olha ali, os três, né? Olha aí, o Mateus, o Shoa e a Nilda, trabalhando junto. Temos outra família aqui, olha, esposa e mames. É difícil você ver a família toda aqui. Eu sou a única espírita em casa. Você, a sua esposa veio, né? A Marcinha. Rejane e Wesley, né? Tá aqui também. A Tati, vem a Tati, mames e papis, né?
E a neta Mariana, né? Então, que bom. Aqui temos mãe e filha, né? Mãe e filha, que bom, né? E assim se vai indo, né? Vizinhas. É por isso que eles estão juntos, porque eles estão unidos no mesmo ideal. Não é por serem espírita, é o ideal do amor. Então, se eles fossem aqui, por exemplo, evangélicos, e se verdadeiramente fossem evangélicos, estariam unidos no mesmo ideal no mundo espiritual. Porque do jeito que eu preciso de trabalhadores para nos ajudar no movimento espírita, a corrente evangélica também precisa de trabalhadores espirituais para ajudar aqueles grupos, da mesma forma que os católicos. Por isso que ele citou aqui. Então, na verdade, religião são rótulos. O ideal é que verdadeiramente nos fala da nossa condição espiritual, entende? Junto à esposa e aos filhos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior, demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Naquela época não havia operação de catarata, ele estava praticamente cego. Pronto, falou a voz da experiência. A nossa querida Cecília está falando que era catarata. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes e mais lúcidos. Então, demonstrava enorme reconforto por haver adquirido plenamente a visão. Ou seja, gente, olha que coisa boa desencarnar, né? Mas desencarnar com dever cumprir. Você fica mais jovem, mais elegante, emite luz, não tem mais catarata, você já enxerga tudo. Eu vou estar sem óculos. Tu tá entendendo? É bom demais, né? Por que a gente se desespera e diz, eu vou morrer? A gente tem que dizer, eu vou desencarnar, né? Pensou, hein? Que legal, né, gente? Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes e mais lúcidos. Aí tem uma nota aqui. Guilhom Ribeiro tinha ambos os olhos cataratados e praticamente não enxergava pela vista direita. Nota da editora. Então agora tem catarata no mundo espiritual? Prometeram-me ambos que, a breve tempo, eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Então, que gostoso receber uma visita, nada mais, nada menos que Guilhom e Caibá. Lembrando que nós estamos falando do senhor Frederico Figner, que também era um trabalhador atuante dentro do movimento espírita. Foi bom, gente? Deu para aprender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Assim, mãe de 10, 12 filhos já tem céu aberto. Vai me espicha tudo aqui, não moraliza a alma, desencarna e chega do outro lado um cão de feio. Porque toda vez que nós voltamos ao passado para contar as partes dolorosas, ele deixa de ser passado e ele passa a ser o quê? Presente. E eu passo a reviver tudo que eu vivi ali outrora. Por isso que Jesus, em sua sabedoria infinita, diz que a gente deveria esquecer todo o mal.
Esquecer não conta mais. Não traga todo dia na memória. Você imagina você acordar pela manhã, a primeira coisa é você lembrar um mal que fulano fez para você e você ficar ali remoendo. Se nós realizamos um trabalho nobre aqui na Terra, ao desencarnar, nós iremos continuar esse trabalho agora do lado espiritual. E a gente é responsável pelo que a gente escolhe. Só que a gente escolhe aquele que vai me beneficiar. Não é o que vai beneficiar a coletividade. Então, se a gente não está dentro dessa bolha, a gente vê a perversidade da nossa sociedade, da política do nosso país. E cada dia pior. E a gente aqui sofre as consequências das nossas escolhas. O que liga a gente é o amor e o ódio também. E eu costumo sempre dizer, a gente só casa com quem precisa aprender a amar. Por isso é que é difícil. Na verdade, religião são rótulos. O ideal é que verdadeiramente nos fala da nossa condição espiritual. Entende? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor, por aqui estarmos. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.